e neste momento convidamos o presidente da ACAL para que proceda a abertura oficial desta sessão solene. Boa noite, senhoras e senhores. Saúdo o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Luiz Carlos Coutinho. Cumprimentando o prefeito, estendo aos demais componentes desta mesa, às demais autoridades que aqui se encontram e também aos confrades e confreiras da ACAL, aos novos membros desta Arcádia, aos parentes de patronos e patrona, enfim, a todos os presentes, a minha saudação. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene da Academia Aracruzense de Letras, na qual acolheremos e daremos posse aos eleitos para membros efetivos e membros correspondentes desta Arcádia. Dirijo-me neste momento particularmente aos novos membros que vêm engrandecer a nossa Arcádia. Prezados confrades e distintas confreiras, esta Casa de Letras se ilumina hoje com a chegada de vocês, arquitetos dos sonhos e da magia, a que a escrita conduz o leitor, viajar sem sair do lugar. Nesta noite, nós não estamos simplesmente empossando novos membros, estamos celebrando um momento de valorização do espírito humano por meio da leitura e da escrita. Que os ideais que inspiraram a criação de nossa nobre Arcádia e que sustentam os seus objetivos sirvam também de arrimo a cada um de vocês neste universo da palavra em que são admitidos. Há alguns anos estava eu na posição de vocês, ansioso por tomar posse nessa Arcádia. Hoje, presidindo-a, ao exercer o munus dessa representação, procuro servir a vocês, aos meus pares, às letras e à cultura dessa minha terra de adoção, a amada Aracruz, a Santa Cruz do Salvador. Ao diplomá-los, nós os chamamos à imortalidade acadêmica e almejamos que vocês, nossos confrades e confreiras, sejam reconhecidos e permaneçam eternizados na memória e na cultura aracruzense, pois imortal não é o homem ou a mulher, mas sim a sua obra que a eles sobrevive. Boa noite, saudações literárias. Esta é uma noite de estreia e uma noite de história. Noite de estreia, porque 10 novos membros passam hoje a integrar a nossa Academia de Letras. Noite de história, porque rompemos, nesta ocasião, os muros literários desta Arcádia para acolher outras formas de expressão artística, como a música e o cinema. Fazemo-lo porque compreendemos que toda arte, de algum modo, nasce da palavra e a ela sempre retorna. Vocês, meus futuros quase novos confrades e confreiras, muito nos honram, porque ampliam os horizontes desta casa e enriquecem a sua história. Desejo que desfrutem da imortalidade que a arte oferece aos que criam. E um último conselho: acima de tudo, não temam, tenham coragem, porque, como sabiamente já disse aquele poeta português, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Sejam bem-vindos. É uma honra participar dessa cerimônia de posse dos novos membros da Academia Aracruzense de Letras. Vivemos uma época marcada pela velocidade. As informações circulam em segundos, as opiniões se sucedem rapidamente e, muitas vezes, aquilo que é permanente acaba cedendo espaço para aquilo que é apenas passageiro. Por isso,
momentos como esse possuem um valor muito, mas muito especial. Eles reafirmam que a cultura continua sendo um dos pilares sobre os quais uma sociedade constrói a sua identidade. Que esta posse seja o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação e, ao mesmo tempo, o início de uma nova etapa de contribuição à cultura, à educação e à história do nosso município. Muito obrigado. Não existe educação verdadeiramente transformadora sem o fomento à leitura, sem o apreço pelas letras e sem a valorização daqueles que dedicam suas vidas a escrever, registrar e a pensar a nossa sociedade. A Academia Aracruzense de Letras desempenha um papel fundamental em nosso município. Ela inspira nossos estudantes, motiva nossos professores e mantém viva a chama do conhecimento. A Secretaria de Educação aproveita esse momento solene para reafirmar o seu compromisso de caminhar junto com a academia. Acreditamos firmemente que, ao unirmos a sala de aula ao universo literário, construímos cidadãos mais críticos, sensíveis e preparados para o mundo. Que a literatura é a mãe de todas as outras artes. Não se pode se fazer um filme sem escrever um roteiro, uma música sem escrever a música. Tudo começa no pensamento e na elaboração de ideias. E para isso é importante ter alguém escrevendo sempre alguma coisa. Mas para escrever a gente precisa começar primeiro a ler, porque a expressão da escrita é a reprodução exatamente daquilo que a gente consome, que desperta os nossos sentimentos, a nossa memória, e por isso que a literatura é tão importante. Alguns compreendem a literatura como um passatempo, mas ela é muito mais do que isso, principalmente para aqueles que desenvolvem a história de sua cidade, do seu país, do mundo. E é exatamente isso. Não se pode construir uma história sem ter o seu passado. E é graças aos escritores, historiadores, que a gente resgata tudo isso. E eu fico muito orgulhoso de perceber que Aracruz começa já a desenvolver uma literatura muito particular, muito própria. E isso vai ser muito importante para o futuro, vocês podem ter certeza disso. Quero aqui dizer aos confrades, hoje aqui com freiras, que hoje eu ingresso nesta casa para me sentir muito à vontade, mas, acima de tudo, aprender e ensinar alguma coisa para que a gente possa evoluir e, cada vez mais, construirmos juntos uma sociedade cada vez melhor para esse país. Saber ler e escrever é libertador. E a gente sabe disso quando a gente produz uma coisa, ela fica eternizada, né? Eternizada para aqueles futuros que vão ver. Quando a gente vai lá no Museu de Santa Cruz e vê registros ali seculares, a gente vê qual que é a importância da escrita. E a literatura tem um poder muito maior que isso, que ela transforma aquela letra, ela coloca sentimento naquela palavra. Ela faz realmente a palavra não ser somente uma palavra, ela está dentro de um contexto todo. E a gente possa ter em breve também um local, nosso secretário, que seja culminância, local físico mesmo, que seja culminância de toda essa diversidade cultural que tem Aracruz, seja com uma sede para as diversas instituições, ou seja mesmo com algum evento próprio para a cultura que aqui do município mesmo, que consiga fazer todas as instituições conversarem e apresentar aquilo que eles têm de melhor, que é a resistência do povo aracruzense. Falar que na academia a gente sempre vem, né, acompanhando o trabalho da academia, dos decanos que aí estão, e muitos falaram aqui da peculiaridade de Aracruz. Realmente Aracruz é um município, não desmerecendo nenhum outro município do estado do Espírito Santo nem do Brasil, mas que tem muito a ensinar para o Espírito Santo, para os outros municípios e para o Brasil. Não só com relação ao crescimento econômico, ao desenvolvimento econômico, mas também à cultura, como já disse o vereador, né? A gente tem toda essa diversidade que se respeita, que se conversa, né? Que interage, que um ajuda o outro, dialoga junto, luta junto, batalha junto. E agora, com a academia recebendo, né, além de escritores que fazem tão bem representar a academia, as outras formas de arte. Com muita alegria, com um profundo sentimento de respeito, que participo dessa sessão, com o coração alegre, feliz. Hoje não estamos apenas reunidos para uma cerimônia de posse. Estamos celebrando algo muito maior,
a força da cultura, da memória e das pessoas que dedicam suas vidas, preservando a história de um povo. Uma cidade cresce com obras, com desenvolvimento e com oportunidades, mas ela também cresce quando valoriza sua identidade, sua literatura, seus escritores, seus pesquisadores e todos aqueles que fazem da palavra um instrumento de transformação. A Academia Aracruzense de Letras cumpre exatamente esse papel. Ela preserva a nossa memória, incentiva novos talentos, aproxima as pessoas dos livros, da poesia, da pesquisa e da arte, e faz com que a história de Aracruz continue sendo escrita por quem ama essa terra. Reafirma o compromisso da nossa gestão com a cultura aracruzense, porque investir em cultura é investir nas pessoas e fortalecer a nossa identidade é deixar um legado para as futuras gerações. Corpus. No desafio de se reconhecer, um corpo exercita perspectivas, movimenta partes, as aproxima ou distancia, de outras partes maiores ou menores, ou mesmo de diferentes corpos referenciais. Movimenta seu centro, distribui forças, estabelece apoios, define agrupamentos. Acontece, sendo ele prisão, matéria e forma ou máquina, ou ainda, em olhar mais sutil, vontade e potência, ou até mesmo docilidade. Por natureza, há corpos dentro de corpos, de tal modo que existem os que estão sempre dentro, os que estão sempre fora e os que entram e saem. Há corpos planos, mas também há corpos que transitam alturas, formando espacialidades diversas. Há aqueles estáticos e há aqueles cinéticos. Há mortos e há vivos. Um território é, em geral, composto por mais de um centro, que estabelecem trânsitos, promovem deslocamentos, interconectividades, colaborações, culturas, espaços, reais ou cênicos, moldam olhares, divulgam ideias, constituem coletivos, criam noções. Já o momento, este ou aquele, estabelece a janela para que valorizemos as trocas, potencializemos narrativas, marquemos posições. Colofon, que nesse dia de posse de novos integrantes, dentre os quais passo a ocupar a cadeira 25, em memória de nosso patrono Dom Pedro II, a Academia Aracruzense de Letras, ACAL, possa ser ainda mais energia focal, irradiando com os pontos de força desde e para esse corpo cultural Aracruz. Quem é este? Perguntaram os discípulos, cheio de medo e do assombro que os invade. Que até o vento e o mar lhe obedecem quando açoitados por forte tempestade. Quem é este que tudo faz tão bem ao toque das suas mãos tão abençoadas? Ouvir os surdos e falar aos mudos, abrir os olhos dos cegos por onde andava. Que vendo a multidão faminta e só, pelo deserto buscando ensinos seus, foi movido de íntima compaixão e na multiplicação provou que é Deus. Que confundiu o mestre Nicodemos quando lhe sugeriu nascer de novo e lhe falou do grande amor de Deus que poderia fazê-lo parte do seu povo. Quem é este que desafiou a lei da gravidade e andou firme sobre o mar encapelado? Comeu com publicanos pecadores e sarou suas dores, perdoando seus pecados. Que no encontro com a mulher adúltera, sem julgar seu gesto de loucura, escrevendo na areia, afastou seus algozes e lhe disse palavras de ternura. Que ao ouvir sua voz sem se deter, Lázaro, que já cheirava mal, levantou-se, saiu da sepultura e manifestou a todo o seu poder. Quem é este que, contrariando a ciência do seu tempo, curou leprosos e cegos de nascença, levantou
coxos presos aos seus leitos e os fez caminhar em sua presença, que transformou rudes homens pescadores em famosos e hábeis escritores, em oradores para grandes multidões que disputavam com seus opositores. Que sem quadro, caneta ou papel, criou novos métodos de ensino, contando histórias para doutrinar mulheres, homens, meninas e meninos. Que a fim de cumprir a profecia, montou em um jumentinho celebrado, entrou triunfante em Jerusalém, o filho de Davi tão desejado. Quem é este que foi humilhado, esbofeteado, carregou o peso da nossa maldição, derramou na cruz o suor e sangue, morrendo por nós, nos dando salvação. Mas no terceiro dia subiu ao céu, ressuscitou o nosso Jesus querido, a morte foi vencida na vitória e o nosso Salvador foi reerguido. Onde César, Confúcio e Maomés, onde está sepultado Jesus de Nazaré? Ele venceu a morte e ressurgiu, e no céu o veremos tal como é. Quem é esse Jesus, profeta de Nazaré da Galileia? Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Filho de Deus. Ele é luz, Ele é vida, Ele é água e pão, é a verdade, é a rosa de Saron, a estrela da manhã, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o príncipe da paz, a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor, ele é o carpinteiro, filho de Maria, nosso irmão e salvador, é o verbo da palavra, ele é tudo, enfim, nosso amigo melhor, ele é tudo para mim. Hoje não lhes peço apenas atenção, peço escuta, porque as vozes que atravessaram o tempo, sem jamais terem sido ouvidas, e hoje, nesse instante, nessa casa, elas começam a ecoar. Imagine não apenas biblioteca, imagine um território de memórias vivas, uma memória que pulsa nas ruas de Aracruz, os rostos do nosso povo, as histórias contadas a meia voz, as ausências que gritam mais alto do que qualquer palavra escrita, porque nem tudo foi registrado. E ainda assim, tudo aconteceu. Hoje, essa academia não abre apenas as suas portas, ela rompe silêncios, ela desafia esquecimentos, ela convoca a verdade. Receber novos membros não é um rito protocolar, não é só um rito protocolar, é um gesto de coragem, um pacto com a história inteira. E que bela diversidade chega a esta casa. Por uma academia, porque uma academia não se fortalece quando se reúne vozes iguais. Ela cresce quando acolhe diferentes formas de ver, sentir e interpretar o mundo. Hoje recebemos Cláudia Dautio, que encanta nossos pequenos leitores com as suas histórias infantis, ajudando a formar gerações que aprenderão a sonhar através da leitura. Recebemos Ziara Estrei, talentosa pianista, que nos emociona ao deslizar as suas ágeis, habilidosas mãos sobre as teclas do piano, transformando sons em sentimentos. Recebemos Elizabeth Areias, guardiã dos sons ancestrais, que, através das casacas, dos tambores, honra a memória dos povos indígenas e africanos que ajudaram a construir a nossa identidade. Recebemos Peter Bus, é isso? Ator, cinematógrafo, que nos encanta com a sua arte, sua interpretação, a sua capacidade de dar vida às histórias. Recebemos Eduardo Lira, que há muitos anos levanta a bandeira da cultura regional através da música, mantendo viva uma das mais belas expressões da alma brasileira.
recebemos Gabriel Cabral, escritor e nosso herói sem capa, nosso bombeiro, que escolhe enfrentar o perigo quando muitos precisam fugir dele. Recebemos Leonardo Monjardim, escritor e vereador, que compreende que a palavra e a ação pública podem caminhar juntas na construção de uma sociedade mais justa. Recebendo Robert Spilari, escritor, pesquisador, genealogista e contador de histórias, dedicado a revelar raízes, identidades e memórias. Recebemos Clério Borges, trovador capixaba e escritor, cuja trajetória demonstra que a palavra também pode cantar, emocionar e perpetuar as tradições do nosso povo. Observem a beleza deste encontro. Aqui estão reunidos escritores, músicos, pesquisadores, artistas, educadores, guardiões da memória, representantes da cultura e servidores da sociedade. Mas talvez alguns enxerguem apenas cadeiras sendo ocupadas. Eu vejo muito mais. Vejo mães que compraram livros quando mal havia dinheiro para outras necessidades. Vejo pais que ensinaram dignidade pelo exemplo. Vejo professores que disseram, você consegue, quando o mundo dizia o contrário. Vejo amigos que permaneceram. Vejo leitores que acolheram palavras ainda tímidas. Vejo crianças que um dia sonharam diante de uma folha em branco. E vejo que nenhuma dessas crianças imaginava que estaria aqui essa noite. Porque toda trajetória literária começa quase da mesma forma, com alguém acreditando, antes mesmo que o escritor acreditasse em si. Essa diversidade não enfraquece a academia, ela engrandece, ela fortalece, ela aproxima o povo, porque a cultura não nasce de um único lugar. Ela nasce nos livros, nas escolas, nos palcos, nos tambores, nas aldeias, nas ruas, nas bibliotecas, nos quartéis, nas memórias. E é exatamente por isso que a presença de cada um de vocês enaltece a Academia Aracruzense de Letras. E tudo isso encontra abrigo em uma terra chamada Aracruz, que tanto se falou aqui e elogiou. Aracruz não é apenas um lugar no mapa, é a praia da infância, é o cheiro da chuva chegando, é a sombra das árvores, é a conversa na calçada, é a memória dos mais velhos, é o sonho dos mais jovens, e a cada palavra escrita sobre essa terra ajuda a impedir que a sua alma se perca no tempo. Aos que hoje tomam posse, eu não lhes ofereço conforto, eu lhes entrego responsabilidade. Vocês chegam com suas palavras, mas também com aquilo que o mundo tentou calar. E é preciso dizer com firmeza, essa casa, a Academia Aracruzense de Letras, não é feita de unanimidades, porque onde todos pensam igual, ninguém pensa de verdade. Aqui, a divergência não é ameaça, é fundamento. Aqui, a diversidade de ideias não é tolerada, é celebrada. Porque é no encontro respeitoso das diferenças que a história deixa de ser única e passa a ser justa. Aos novos acadêmicos, deixo um chamado que não é leve. Escrevam. Mas escrevam com coragem. Escrevam para rasgar o silêncio. Escrevam para iluminar o que ficou nas sombras. Escrevam para que nenhuma história da nossa terra volte a ser esquecida. Façam dessa casa espaço vivo, aberto, pulsante, um lugar onde o jovem da periferia se reconheça, onde a memória ancestral encontre dignidade, onde a palavra seja ponte, nunca muro. Porque uma academia que se fecha se transforma em uma peça de museu, mas uma academia que se abre se transforma em movimento. Que cada cadeira aqui ocupada não seja símbolo de prestígio, mas de compromisso. Compromisso com a palavra, compromisso com a memória, compromisso com o povo de Aracruz. E que nunca
nos falte coragem. Coragem para lembrar, coragem para dizer, coragem para escrever o que precisa ser escrito. E nesse momento, não podemos esquecer nenhuma trajetória, nem podemos esquecer que nenhuma trajetória se constrói sozinha. Toda conquista literária carrega mãos invisíveis, carrega incentivo, acolhimento, persistência. Por isso, hoje também celebramos aqueles que caminharam junto, as famílias que sustentaram nossos sonhos, os mestres que ensinaram que a palavra pode ser caminho, os amigos que acreditaram, os leitores que deram sentido à escrita. Porque a literatura pode nascer no silêncio de quem escreve, mas ela só existe plenamente quando encontra o outro. Ela é, antes de tudo, um ato coletivo de existência. Que cada palavra escrita por vocês seja mais do que texto, que seja semente. Semente lançada ao vento, capaz de germinar em terras que vocês talvez nunca pisem, em tempos que vocês talvez nunca vejam, mas que ainda assim serão transformados por aquilo que vocês ajudaram a construir. Machado de Assis escreveu certa vez, abre aspas, a vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal, fecha aspas. Que essa luta seja a luta pela memória, pela cultura, pela educação, pela preservação da nossa história. E como nos ensina Ayrton Krenak, abre aspas, a vida possui sentidos que ultrapassam qualquer utilidade imediata, fecha aspas. A arte, a literatura, a música, a memória, a ancestralidade, tudo isso nos torna verdadeiramente humanos. Por isso, desejo que essa academia não seja apenas um lugar para guardar palavras, que seja um lugar para manter vivos os sonhos, as memórias, as identidades e os futuros que ainda estamos construindo. Sejam bem-vindos. Que a presença de vocês fortaleça essa missão, que a obra de vocês provoque, inquiete, transforme e que, acima de tudo, nunca lhes falte verdade, porque é dela que nascem as palavras que permanecem. E quando as luzes dessa cerimônia se apagarem, quando os aplausos terminarem, quando cada um voltar para casa, que permaneça algo mais do que essa noite, que permaneça a certeza de que a cultura continua viva, que a memória continua viva, que os sonhos continuam vivos e que, a partir de hoje, a chama dessa academia arde um pouco mais forte, porque novos guardiões chegaram. Muito obrigado. Passaremos agora ao centro do rito de posse dos novos membros. Convidamos, assim, as acadêmicas Fernanda Farina e Acácia, que farão a leitura das biografias dos membros efetivos e correspondentes de seus respectivos patronos. Boa noite a todos. Passaremos em seguida a leitura dos novos membros efetivos da Arcádia. Cláudia Maria de Oliveira Daltio Rainha. Nasceu em Cachoeiro de Itapimirim, filha de Gelson Cláudio Daltio e Eliane Maria de Oliveira Daltio. Formou-se em fisioterapia, área em que atua no município de Aracruz. Escritora e contadora de histórias, aracruzense de coração. Aqui reside há mais de 11 anos, com seu esposo, Gustavo, e os filhos, Gabriel e Clarice. Escreveu seu primeiro livro infantil, Bibi, o Pinguim Viajante, em homenagem ao filho Gabriel. E foi uma emoção imensa perceber que a obra alegrava e instigava a imaginação de muitas crianças. Passou, então, a escrever mais, colocando no papel o que antes ficava apenas na imaginação. Seu segundo livro, Meu Pijama Desbotado, 1000 vezes lavado, busca alcançar o público infanto-juvenil, discorrendo sobre assuntos importantes como bullying e problemas financeiros.
através do perfil @Mundo do Biel, no Instagram, incentiva por meio de resenhas literárias pais e familiares a lerem para seus filhos. Seu patrono é Maurilene de Paulo Cruz. Nasceu em Fundão, filho de Justino Cruz e de Maria Paulo da Cruz. A família transferiu-se para Aracruz em 1962, sendo Maurilene ainda criança. Ali cresceu e fez os primeiros estudos, tornando-se um nome importante para a história, a memória e a identidade aracruzense e capixaba. Grande jornalista, escritor e mentor, destacou-se pelo comprometimento em levar informação e contribuir para a cultura e a valorização da história local, principalmente das cidades de Aracruz e Serra. Trabalhou no jornal A Tribuna, em Vitória. Fundou o jornal Seara Aracruzense na década de 1970 e foi um dos idealizadores do jornal Tempo Novo, sempre disposto a auxiliar e incentivar novos autores. Favoreceu a difusão da cultura regional. Maurilene deixou como legado o livro Faça-se Aracruz, subsídios para estudos sobre o município, por ele organizado e que se tornou base para estudos sobre a região. Faleceu aos 73 anos, no dia 22 de novembro de 2025, em Vila Velha. Yara Rocha Zuccheto Strey, natural de Jacundá, no estado do Pará, filha de Marcos Strey e de Tânia Rocha Zuccheto, Yara veio para o Espírito Santo aos 2 anos de idade. Aos 7 anos, mudou-se para Aracruz, onde reside. Iniciou os estudos de piano aos 3 anos. Aos 17, ingressou na Faculdade de Direito, concluindo a graduação e advogando por alguns anos. A paixão pela música a fez deixar a advocacia para se dedicar totalmente aos estudos de piano. Realizou pós-graduação em Pedagogia do Piano. Atualmente, leciona para adultos e crianças e realiza apresentações musicais. Seu trabalho na área artística consiste na interpretação de versões pianísticas de clássicos do rock através de arranjos próprios, elaborados com inspiração na audição das músicas e também na interpretação da obra de autores do piano erudito. Seu patrono é Conciusco Barbosa Leão. Nasceu na Vila de Santa Cruz, em Aracruz, em 12 de setembro de 1889. Bacharel pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Advogou nas comarcas de São Pedro de Itabapoana, São José do Calçado, Anchieta e Vitória. Foi jornalista e um dos fundadores do ginásio São Vicente de Paulo, na capital. Foi também professor catedrático da Faculdade de Direito, bem como seu diretor. Exerceu em Vitória os cargos de chefe de polícia e de procurador da Fazenda Nacional. Foi condecorado pelo governo do Estado com a Ordem do Mérito Jerônimo Monteiro, no grau de comendador. Faleceu em 20 de maio de 1979, após ter doado o palacete em que residia para a sede da Academia Espírito Santense de Letras, atualmente também conhecida como Casa Conciusco Barbosa Leão, em homenagem ao doador. Escreveu diversos livros, deixando um rico legado para a literatura capixaba. Elizabeth de Souza Areias, natural de Bacabal, estado do Maranhão, filha de Sandoval Rodrigues de Souza e Terezinha Alves de Souza, neta de Raimundo Gonçalves, repentista, contador de histórias,
cordelista e participante de uma banda de pífano. Dele herdou a vocação artística. Beth mudou-se para Aracruz em 1989, vindo trabalhar como professora de educação física. Escolheu Santa Cruz, berço das tradições aracruzenses, para viver e amar. Sempre escreveu diários de bordo com suas reflexões. Apaixonada pela cultura e pelo folclore aracruzense, pelas bandas indígenas e as bandas de Congo de Aracruz. Participa do grupo parafolclórico Bloco Congo, atuante em eventos culturais e carnavalescos. Seu primeiro livro, Tambores e Casacas, Cultura Ancestral de Aracruz, foi escrito após as pesquisas de campo, junto aos mestres e rainhas do Congo local. Sua patrona é Aldir Fernandes Faustino dos Santos. Nasceu em 6 de setembro de 1928, em Aroaba, no município da Serra, filho de Agenor Pinto da Rocha e de Gilda Maria da Conceição. Órfão de pai aos 2 anos, foi criada pela mãe e avó. Estudou e formou-se professora aos 17 anos. Em 1955, casou-se com Jamil Faustino dos Santos, de cujo casamento tiveram 8 filhos. Iniciou no magistério em janeiro de 1946, na Escola Rural Olho d'Água, em Aracruz, aos 18 anos, onde lecionou por 1 ano. Passou depois a lecionar na Serra e, em 1957, retornou a Aracruz, dando aulas na Escola Singular de Santa Cruz. Perdeu o marido em 1977. Permaneceu lecionando e criando os filhos, ainda crianças e adolescentes. Faleceu aos 93 anos, no dia 13 de outubro de 2021, sendo sepultada na Serra. Dona Aldir sempre foi uma professora muito respeitada e tida em bom conceito pelos alunos e comunidade de Santa Cruz, pois sempre foi muito dedicada à sua vocação ao magistério. Peter Barroso Bos, natural de Vila Velha, onde nasceu no dia 24 de setembro de 1985, filho de Márcia Vanacor Barroso e de Miguel Alfredo Bos. Reside em Aracruz desde o nascimento. Agente cultural, articulador de projetos e pesquisador independente com atuação em cultura, comunicação, território e sustentabilidade. Desenvolve trabalhos voltados à valorização da memória, das artes, do patrimônio cultural e das relações entre comunidade, natureza e desenvolvimento social. Acumula experiência em produção cultural, fotografia, audiovisual, diagramação, escrita institucional e mobilização em rede. Tem participação em projetos ligados ao terceiro setor, à cidadania cultural e à organização de ações voltadas à preservação de referências históricas e simbólicas de Santa Cruz e Aracruz. Seu percurso reúne interesse pela literatura, reflexão crítica e produção de textos. Tem publicadas as obras É Guerra e Paz, Mais um Chope, Um Tour em Berlim, Catraca, Catraca, Vozes do Povo Brasileiro, Um Alto do Rio Piraquiaçu, O Mar e Cruces d'Água e Uma e Outra. Seu patrono é Dom Pedro II. O segundo imperador do Brasil nasceu no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1825. Filho do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Dona Maria Leopoldina.
Tornou-se príncipe regente aos 5 anos, com a abdicação do pai. Aos 15, foi coroado imperador do Brasil, iniciando o reinado que durou quase 50 anos. Casou-se com Dona Teresa Cristina de Bourbon, com quem teve 4 filhos. Na segunda metade de seu reinado, empreendeu viagens pelo Império. Visitou o Espírito Santo em 1860, de 26 de janeiro a 9 de fevereiro. Esteve em Aracruz no dia 2 de fevereiro, onde parou para beber uma das melhores águas da então província, no chafariz do Tanque de Santa Cruz, e tomar aulas do idioma tupi com os indígenas. Um golpe militar destituiu o governo monárquico no dia 15 de novembro de 1889. O imperador e sua família foram exilados. Dom Pedro II faleceu em Paris em 5 de dezembro de 1891. Homem de cultura, protegeu escritores e artistas, passou a história como grande estadista, intelectual e apreciador das artes. Foi considerado um dos soberanos mais cultos de sua época. Carlos Eduardo Lira de Oliveira. Nascido no dia 30 de março de 1974, em Itapemirim, filho de Mariângela Lira de Oliveira e Mários Fernandes Lima. Aos 6 anos, mudou-se para Santa Cruz, em Aracruz, passando a infância às margens do rio Piraquiaçu, onde reside. Graduado em Direito pela FAACS, durante os estudos, foi presidente do Diretório Acadêmico de Direito, presidente do Diretório Central de Estudantes e diretor da União Nacional de Estudantes. Exerce a advocacia desde 2010. Ativista cultural, teve destaque entre os artistas de Aracruz, participando ainda na adolescência do grupo teatral Corpos e Elos. Em 1997, fundou o grupo Trio Lubião, passando a se dedicar à música regional brasileira, ao folclore capixaba e à cultura nordestina. O trio ganhou prêmios, entre eles o de campeão do primeiro Festival Nacional de Forró em Itaúnas. Eduardo organizou o coletivo Casa Lubião, dedicando-se também à literatura e se consolidando como poeta, cordelista e escritor, tendo participado de 2 publicações, Os 26 Jardineiros de Aracruz e 90 anos do Colégio Estadual. Foi gerente de lazer e eventos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Atualmente exerce o cargo de coordenador executivo do Procon Aracruz. É pai de Raul e Arthur Lira. Seu patrono é José Barbosa Ribeiro Pereira. O professor Barbosa, nascido em princípios do século XIX, foi o primeiro professor público do município de Aracruz, tendo lecionado desde a criação da primeira escola do sexo masculino do município em 1840. Em 1856, ainda lecionava em Santa Cruz, já tendo pedido sua aposentadoria. Além de comerciante e professor, exerceu os cargos de agente dos Correios e de vereador na primeira legislatura da Câmara Municipal de Aracruz, em 1849. Foi casado com Teresa Carlos Barbosa, deixando grande descendência. Faleceu no dia 24 de março de 1864, sendo assim descrito pelo historiador Bittencourt Melo. Caráter nobre, homem de brio e sincero, Barbosa sempre soube merecer a estima de todos, gravando no coração do povo o respeito que sempre se consagra aos homens de bem. Gabriel Cabral Batista. Nasceu em 11 de junho de 1990, em Vitória, filho de Ruth Campos e Valdécio Antônio Batista. Cresceu em Cachoeiro de Itapemirim e reside atualmente em Aracruz. É casado com Luana e pai de Miguel e Rafael. Cantor e musicista autodidata desde a infância. Mantém contato constante com a leitura e o desenvolvimento intelectual. Possui formação militar pela Academia Militar das Agulhas Negras e integra desde 2012 o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
É formado em Segurança Pública pelo Centro Universitário Internacional. Possui pós-graduações nas áreas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Segurança contra Incêndio e Pânico. Participou da 6ª edição do Prêmio Internacional Pena de Ouro com o conto O Fruto e a Semente, escrito em 2025. Seu patrono é São José de Anchieta. José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534, nas Ilhas Canárias, e se tornou uma das figuras mais importantes da história religiosa e cultural do Brasil. Jesuíta, chegou ao país em 1553, dedicando sua vida à catequese indígena, à educação e à expansão da missão da Companhia de Jesus. Foi um dos fundadores da cidade de São Paulo e destacou-se também como escritor, poeta e estudioso da língua tupi. No Espírito Santo, sua presença marcou profundamente a formação histórica e espiritual do Estado. Anchieta atuou na pacificação de conflitos entre indígenas e colonizadores, além de contribuir para a organização das primeiras aldeias e missões jesuíticas da região. Viveu por muitos anos na então vila de Heritiba, atual Anchieta, município que hoje leva seu nome em homenagem ao legado deixado por ele. Reconhecido pela humildade, defesa da paz e compromisso com a fé e a educação, ficou conhecido como o Apóstolo do Brasil. Faleceu em 9 de junho de 1597. Em 2014, foi canonizado pelo Papa Francisco, sendo oficialmente reconhecido como santo pela Igreja Católica. Passemos agora às biografias dos membros correspondentes. Leonardo Passos Monjardim. Nasceu em Vitória em 11 de junho de 1973. Escritor, professor e jornalista. Formado em Direito, com mestrado em Educação e pós-graduado em Gestão Pública e Gestão de Pessoas. Como acadêmico, foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, vice-presidente e presidente interino da Academia Espírito Santense de Letras e presidente do Conselho Estadual de Cultura. Idealizou e foi o primeiro presidente da primeira Academia Jovem Espírito Santense de Letras, membro correspondente da Academia Cachoeirense de Letras e da Academia Cariaciquense de Letras. Na vida pública, atuou em vários departamentos do governo estadual e dos municípios de Vitória e Vila Velha. Exerce o 2º mandato como vereador de Vitória. Autor de projetos de incentivo à leitura e escrita, como o Cartão do Estudante Leitor, destinado aos alunos do Ensino Fundamental de Vitória, com crédito para a compra de livros. Publicou, entre outras, as seguintes obras: A Publicidade na Relação de Consumo, O Antigo Casarão, Patrimônios e Logradouros de Fradinhos e História Política da Família Monjardim. Seu patrono é Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Nasceu no distrito de Mangaraí, em Santa Leopoldina, em 2 de agosto de 1859. Cursou as primeiras letras no Espírito Santo e o ensino médio no Rio de Janeiro e em Vitória. Aos 19 anos, seguiu para Pernambuco para cursar a Faculdade de Direito de Recife, onde se diplomou em 1883. Retornando ao Espírito Santo, fundou a Sociedade Libertadora Domingos Martins, juntamente com outros defensores da abolição da escravatura no Brasil. Após isso, associou-se ao Clube Republicano de Itapemirim,
defendendo a proclamação da República. Foi escolhido pelo novo governo para primeiro presidente do Espírito Santo, permanecendo 10 meses nessa função. Foi desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Legou-nos uma obra ampla, da qual se destacam trabalhos de direito, história e crítica, sociologia e etnografia. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de junho de 1934. Robert Vandercy Spilari, nascido em Itaguaí, no Rio de Janeiro, em 15 de março de 1979. Reside hoje em Bristol, Inglaterra. Bacharel em administração, atua como pesquisador independente nas áreas de genealogia, história familiar e contextos históricos associados à imigração. Sua trajetória teve início na investigação genealógica, expandindo-se gradualmente para uma abordagem mais ampla da história social e das memórias ancestrais. Desenvolveu produções escritas que evoluíram da pesquisa documental para a criação literária, transitando entre o ensaio histórico, o romance baseado em fatos reais e a narrativa autobiográfica. Seu trabalho busca integrar rigor investigativo e sensibilidade literária. Entre outras obras, é autor de Família Viana de Castelo, Descendentes de Francisco Viana, Retalhos, Família Spilari, Escrevendo uma História, e Ribeiro Limpo, a história da família Vandercy. Seu patrono é Francisco Schwartz. Nasceu em Santa Leopoldina, em 25 de fevereiro de 1916. Filho de Ernestina e Carlos Otto Schwartz, técnico agrícola formado pela Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa. Desempenhou grandes serviços nessa área. Foi prefeito de Santa Leopoldina de 1948 a 1950. Foi deputado estadual por 5 legislaturas, de 1951 a 1971. Artista plástico, autodidata. Participou de várias exposições coletivas e algumas individuais. Era membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. E, como escritor, publicou O Município de Santa Leopoldina e O Município de Santa Maria de Jetibá e Famílias de Santa Leopoldina. Faleceu em Vitória em 19 de janeiro de 1995. Clério José Borges de Santana. Nasceu em Vila Velha, em 15 de setembro de 1950. Reside na Serra desde 1979. Formado em Pedagogia e Direito pela UFES. Pertence a diversas entidades culturais, associações e academias de letras e artes no Brasil e no exterior. É poeta, escritor, trovador e mestre da cultura capixaba. Foi fundador e primeiro presidente da Academia de Letras e Artes da Serra. Fundador e presidente da Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Foi membro do Conselho Estadual de Cultura e da Câmara de Literatura do Conselho Municipal de Cultura da Serra. Como jornalista, trabalhou nos jornais A Tribuna e O Diário. Autor de mais de 15 livros, entre individuais e como organizador de coletânea e antologias, sendo os de maior destaque: História da Serra, Serra, Colonização de uma Cidade, Dicionário Regional de Gírias e Jargões e A Mulher Heroína do Queimado.
Seu patrono é Eno Teodoro Vanke, natural de Ponta Grossa, Paraná, onde nasceu em 23 de junho de 1929. Filho de Ernesto Francisco Vanke e Lucila Kluppel Vanke. Formou-se em engenharia civil, exercendo a atividade por muitos anos. Mas foi na literatura que o pesquisador deixou sua marca, consagrando-se pelos seus valorosos escritos como poeta, trovador, contista, cronista e fabulista. Organizou e participou, ao lado do trovador Clério Borges, dos Seminários Nacionais da Trova no Espírito Santo, organizados pelo Clube dos Trovadores Capixabas, de 1981 a 1999. Vanke foi membro da Academia de Letras dos Campos Gerais. Entre suas obras destacam-se O Trovismo, Nas Minhas Horas, Microtrovas, Os Homens do Planeta Azul e De Rosas e de Lírios. Faleceu no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2001. Dando sequência, convidamos a neoacadêmica Yaris Trem para conduzir o juramento dos novos membros. Perante esta academia e a sociedade que ela representa, juro pautar minha atuação pelos valores éticos, morais e culturais que dignificam a vida pública. Juro honrar os princípios e os propósitos da Academia Iracruzense de Letras, contribuindo para a difusão do saber, da cultura e da memória de nossa região. Juro cultivar as belas letras, preservar a riqueza da língua portuguesa e promover a criação, a valorização e a difusão das manifestações literárias e artísticas. Fiel a estes compromissos, assim juro. Fiel a estes compromissos, assim juro. E agora passamos ao momento de aposição da medalha e diplomação dos novos acadêmicos. Serão, assim, revestidos da imortalidade acadêmica. Ocasião em que também receberão de presente um exemplar da primeira antologia da ACAL. Agora, de forma afável, aos nossos pais. Citando Ruth Rocha,
Sem livros, dificilmente se aprende a gostar de ler. Obrigado por tornarem esse mundo literário real para nós. Aos nossos cônjuges, que têm nos ancorado na alegria e na tristeza, nos momentos em que desaparecemos nos eventos literários e entre as páginas dos livros. Por último, nossos filhos, que com paciência nos dividem com o universo literário e que muitas vezes seguem nossos passos, que sejamos sempre fonte de inspiração. Livros são asas na minha vida, um sopro de liberdade, um disparo de ousadia e imaginação. Eu vivo em 2 mundos, um que é rodeada das pessoas que eu amo e que me motivam. O outro mundo é aquele que me molda, me eleva, me transforma, que é o mundo dos livros. Eu já roubei livros na triste Alemanha, ao lado da corajosa Liesel. Já embarquei na plataforma 9 3/4, em direção ao majestoso castelo de Hogwarts. Já decidi entre vampiros e lobos. Já chorei com Jane Eyre ao precisar partir de Thornfield. Já me apaixonei inúmeras vezes, até mesmo por um tigre indiano. Já conheci castelos, afundei navios, estive em tempos novos e antigos. Como dizia George R.R. Martin, um leitor vive 1000 vidas antes de morrer, e o homem que nunca lê, ele vive apenas uma. E aqui estamos nós, fascinados pelo mundo das letras, por sua importância histórica e cultural na sociedade. Tudo que somos e seremos. As letras têm movido o mundo e movido a nós, seres pensantes. Está em tudo, nas nossas orações, nas nossas canções, no nosso chegar e no nosso partir. Com elas, o nosso coração foi abraçado e rejeitado. E hoje, justamente as letras nos farão transcender. Estamos aqui elevando nosso espírito com a grandeza de sermos agora membros de algo tão grande, tão importante, que francamente nos faltam palavras para expressar. A Academia Aracruzense de Letras tem percorrido por 13 anos escolas, empresas, museus e eventos em nossa região. Esses que tanto fizeram e fazem pela difusão da literatura, cultura, memória e pela nossa língua portuguesa. A vocês, nosso muito obrigado pelo empenho em guardar e conservar a nossa cultura. Cultura essa que homenageia as tradições, as origens e a ancestralidade, mas que, ao mesmo tempo, se abre para o novo, o inédito, e assim novas tradições serão criadas e enriquecerão ainda mais essa nossa grandiosa casa. Agradecemos por nos permitirem essa responsabilidade de também lutar nessa causa. A região de abrangência da ACAL, composta pelos municípios de Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão, é berço da diversidade. E uma prova clara desse trunfo são aqueles que comigo tomam posse. Fazem parte desse grupo escritores, músicos, produtores, poetas, trovadores, cronistas, cineastas, comunicadores, pesquisadores, contadores de histórias e congueira. Aqui temos representantes da cultura, das comunidades, do audiovisual, das políticas públicas e, com respeito imensurável, representantes dos povos originários, que, como ninguém, conhece essa terra e tudo que ela representa. Temos os daqui, mas também os que vieram para ficar. Alguns aqui de perto, que é Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, mas também os que vieram de longe, lá do Pará, do Maranhão. Essa terra nos recebeu, nos acolheu e se tornou nosso lar. E, de forma a valorizá-la, iremos nos empenhar em difundir seus costumes e saberes, estimulados pelos nossos patronos que, antes de nós, figuraram essa missão. Representando todos os patronos, eu cito agora com humildade o patrono da minha cadeira, que é o Maurelém de Paulo Cruz, um grande jornalista, mentor e escritor, e nome importante para a memória e identidade capixaba. Nas palavras dele:
Estamos convidando todo mundo para daqui para frente nos colocarmos num estado de pesquisa permanente sobre Aracruz. Que todos cobrem, que se recuperem e se preserve cada vez mais elementos da memória, das tradições, das artes e da cultura aracruzense. Esse foi o seu legado, lutar para que Aracruz fosse lembrada. Finalizo com a ambição de que possamos desbravar ainda mais, que sejamos arquitetos da imaginação, permitindo, de forma doce e singela, que as pessoas tocadas por nossa arte possam sonhar e alcançar, conhecer e reviver. Segundo Monteiro Lobato, quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele. Que sigamos construindo castelos. Muito obrigada. Bom, convidamos agora todos para, de pé, acompanharmos a execução do hino da Academia Aracruzense de Letras. Letra e música de Dásio Roberto Scopel de Amorim e arranjo do maestro Lucas Delis, a ser apresentado pelos recém-empossados Iares Trem e também Gabriel Cabral. Muito bom, maravilhoso, né? Muito obrigada aos músicos e novos membros da Academia Aracruzense de Letras, Iares Trem e também Gabriel Cabral, por abrilhantar essa noite com a execução do hino da ACAL. Em nome da Academia Aracruzense de Letras, agradeço a presença de todos vocês. Agradeço ao prefeito municipal, que teve que se ausentar por causa do evento em Jacupemba. A demais autoridades presentes aqui, todos que vieram prestigiar essa solenidade, a participação de vocês nos eventos da academia é muito importante para a cultura desses municípios de abrangência, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Fundão. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, boa noite.